ou seja, é algo inusitado, como para, evidentemente, tentar garantir aos bancos que eles possam vender créditos que possam ser considerados de difíceis colocação no mercado ao Banco Central, que isso vai levar aqui ao aumento da nossa dívida mediante a assunção de dívida privada para o poder público. Essas duas questões, colocadas essas duas questões, aí vem o centro da minha intervenção aqui nesse nosso debate de hoje. A partir da PEC 95, a que instituiu o teto das despesas públicas, excetuando as despesas com serviço da dívida, instaurou-se no Brasil, de forma definitiva, um conflito distributivo em relação à alocação de recursos do orçamento. Se você aumenta, a partir da PEC do teto, se você aumenta a despesa com a educação, você tem que tirar de outro lugar. Se você aumenta a despesa com saúde, tem que tirar de outro lugar. Se você aumenta da remuneração, ou seja, não é mais um jogo de soma, não é um jogo de soma zero. Alguém vai ganhar, alguém irá perder. E assim fica nesse jogo por conta do teto, onde a margem, a partir do momento que a inflação se reduz, a margem de manobra vai reduzindo gradativamente, ano a ano, orçamento a orçamento. Isso coloca que obrigação para nós? Que nós possamos ver, a partir de uma leitura do orçamento, qual é a prioridade. E a prioridade tem que ser definida a partir de uma leitura que se faça da execução orçamentária anterior e com a proposta que está em debate. Isso, para que isso possa ser feito, precisa superar uma coisa que é muito clara, que é o analfabetismo, o desconhecimento de se ler orçamento. Orçamento é uma peça apenas para iniciados. Das pessoas que estão aqui no chat, pouquíssimos, eu acho, terão condições de pegar uma peça de orçamento e dizer: eita, esse ano a prioridade foi aqui, ó, tá vendo? Tantos por cento. Pegar uma maquininha e começar a calcular e ver e poder distinguir, a partir da execução orçamentária, quais foram a prioridade do governo. Por quê? Porque é tudo uma numeração, programa, atividade, elemento de despesa, tal. Ou seja, não há o interesse de se demonstrar exatamente para onde vai o dinheiro, a não ser blocando em grandes grupos, despesa de pessoal, previdência, serviço da dívida, custeio, investimentos, mas você não detalha. E o problema, como diriam os sábios, está nos detalhes. Quando você vai lá, investimento. Qual foi a prioridade do investimento? Como é que você vai ver isso? Você vai ter que dizer até verificar o programa atividade, pelo menos. E mesmo no programa de atividade, você pode até verificar o elemento de despesa, para ver quem se beneficiou principalmente da execução daquele investimento. Então, essa leitura, essa visão no todo, indo até o particular, é uma coisa que é fundamental. Por quê? Porque se é correto que o Brasil criou uma estrutura para combater a corrupção, nós não temos nenhum tipo de estrutura para debater e para intervir na questão do desperdício. E veja, e muito provavelmente o desperdício, se você fizer qualquer conta de desperdício, e o desperdício, logicamente, é algo que você só pode dizer que há, ou que você acha que entende que é desperdício, se você puder destrinchar, ler o orçamento nas suas minúcias. E aí, nós chegamos na questão da remuneração dos servidores. Nós temos visto, desde a PEC, da aprovação da emenda que aprovou o teto de gasto, que ano a ano é um processo de achatamento remuneratório. Por quê? Porque sempre tem a inflação, corrige, mas a remuneração não é corrigida. Então, essa parte da inflação que você tira da remuneração, você passa para cobrir outra despesa. Então, o peso da despesa de pessoal, ela vem percentualmente, em relação à apropriação dentro do orçamento, tem caído gradativamente. A gente tinha feito uns levantamentos que ela chegou no pico no período Sarney, lá em 89, 88, 89. Caiu até 98, voltou a ter uma recuperação até 2012, 2011, na verdade, 2011, e depois, a partir daí, é só queda. Então, veja, o movimento de servidores, o movimento dos trabalhadores, os movimentos sociais, ao reivindicarem mais recursos para a saúde, mais recursos para a educação e melhores remuneração, eles vão ter que necessariamente enfrentar a questão da alocação de recursos e as prioridades. Algo que, por exemplo,
já começa a haver alguns movimentos embrionários, como o grupo de autoria cidadã da dívida, porque boa parte dos recursos orçamentários eles são alocados para pagamento de dívida e serviço de dívida. Então, isso faz parte desse conflito distributivo que estou aqui a colocar. Então, há uma necessidade premente dos movimentos sociais, dos atores políticos e sociais, atuarem no sentido de dominar, trazer para si o controle da peça orçamentária, que é uma lei com efeitos concretos na execução dos direitos sociais. Não pode mais aquela ideia de que, olha, a gente faz a reivindicação e vamos ver no que é que dá. Porque, na prática, isso não está a acontecer. Você não pode mais aceitar, por exemplo, quem trabalha no setor público, de repente ele vê lá um sem número de pessoas ocupando cargo comissionado ou terceirizado que nem aparece lá. Qual era a regra do servidor? Eu não tenho nada com isso, não é comigo. Só que hoje tem com isso. Porque esse recurso que sai para pagar esses e são desperdiçados, falta naquilo que você vai pedir para fazer o reajuste da sua remuneração. Então, isso aí tem que ser uma atividade concertada, organizada e sistemática. Há necessidade de você se assenhorar do orçamento e acompanhar a sua execução para ir fazendo as críticas para e passo. Não se trata, veja só, não se trata de descobrir corrupção, estou a colocar isso. Se trata de identificar despesas que têm mais ou menos necessidade. Por exemplo, a questão dos cartões corporativos, está aí agora em voga, que saiu agora recentemente. Então, sempre cria-se algum penduricalho para quem tem poder político, dentro do orçamento, ele poder sequestrar o recurso público. Isso é uma coisa que precisa ser discutido, precisa ser trabalhado e enfrentado, sob pena de que você não consiga mais qualquer espécie de reajuste, qualquer melhoria nos direitos sociais, em saúde, educação. Nós estávamos fazendo um debate recentemente sobre isso em relação aos professores da área da educação do Estado, aqui no sindicato que nós assessoramos. E nesse debate, no caso que eu já assessorei no passado, agora não mais, do escritório de um companheiro meu, Ricardo Estevão, que hoje em dia quem assessora esse sindicato. Então, eu fiz um debate com algum deles, onde a gente discutia lá, vamos tentar ver aqui o orçamento de vocês, e eles descobriram, por exemplo, uma série de despesas para compras, que era um volume bastante razoável, que eles não conseguiam identificar no dia a dia da escola, por exemplo. Qual era a medida, então, nesse caso? Era tentar descobrir onde é que estava indo aquele dinheiro. Era saber para onde estava tendo recurso para poder, no outro ano, garimpar ele e não deixar ele voltar ao orçamento, pelo menos não voltar ao orçamento, para poder sobrar algum tipo de recursos que pudesse, por exemplo, melhor aparelhar a escola, que, por exemplo, reajustar a remuneração naquele percentual que você conseguisse enxugar e que você conseguisse, de fato, retirar do desperdício. Então, essa é uma questão que eu diria hoje que é central. O movimento sindical de servidores públicos ele precisa ter uma atuação voltada a disseminar na categoria também a possibilidade de compreender e ler o orçamento, educar as pessoas para ler o orçamento, acompanhar a execução orçamentária. E do outro ponto também é um tipo de educação que permita vencer a alienação do trabalho. O que é a alienação do trabalho? Eu faço o meu, não me importa quem está aí. É aquele negócio, eu estou fazendo o meu. Se alguém não está fazendo, eu não tenho nada com isso. Hoje não é assim, nem pode, porque o conflito distributivo em relação a quem se apropria de quê no orçamento, ele está presente. Está presente mesmo que não houvesse teto. Isso sempre esteve presente. Ele fica mais explícito, mais expresso agora com o teto do teto de gastos implantado pela PEC 95. E veja, esse caso emblemático da emenda 106, ele demonstra que quem tem poder político, organização e consegue pressionar, consegue abrir as brechas para se beneficiar. O movimento social tem muito pouco político, tem poder político, mas tem um poder muito grande, que é a capilaridade, por exemplo, para poder conseguir identificar onde estão os ralos dos recursos públicos, combatê-los e poder, aí sim, discutir a questão de quanto deve ou não ser melhor remunerado os servidores públicos. E, para encerrar a minha fala,
Eu gosto de ser... Eu ia te dizer que falta 1 minuto. Exatamente, eu estou aqui com o meu cronômetro. Eu acho que é fundamental agora, por exemplo, em relação aos servidores que nós atuamos muito nessa área, era fundamental verificar, fazer uma verificação, um estudo, pegando dos últimos 5 anos, para demonstrar que a massa remuneratória ela tem caído do ponto de vista percentual em relação à despesa pública da União, dos estados e dos municípios. Por que isso? Para você tentar colocar um freio, um achatamento que é exatamente dentro desse conflito distributivo que nós estamos a dizer. Então, é um jogo de pinça. É verificar que eu estou sendo achatado, isso nós estamos sentindo, e, ao mesmo tempo, mostrar que há desperdício, e, tirando esse desperdício, você pode melhor remunerar os servidores, você pode dar mais e melhores direitos sociais. Obrigado, Cláudio Ferreira. Eu estava pensando em nós deixarmos as 3 falas para depois fazermos o debate, né? Já faríamos ele no conjunto. Tá bom. Luiz Fernando Silva, pandemia sob a perspectiva dos direitos dos servidores públicos. Ok, boa tarde a todos, a todas. Quero inicialmente agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra compartilhar a mesa aqui com a professora Valdete, Cláudio e João. Elogiar a iniciativa do CNASP, mais uma vez, do Coletivo de Advogados de Servidores Públicos, né? Uma iniciativa que me parece bastante oportuna pelos temas que está trazendo para debate. Apesar da tristeza que nós estamos vivendo no Brasil todo por essa quantidade absurda de mortes inaceitáveis, eu acho que nós temos aqui um momento ímpar. Essa situação está gerando para nós, para a sociedade brasileira de maneira geral, um momento ímpar, em que me parece que afloram e vêm à tona algumas questões que me parecem substanciais para entender, inclusive, a organização da sociedade brasileira, de que modo ela foi composta esses anos todos, né? Quais são as diferenças, os abismos de desigualdade social que nós temos. Quer dizer, quando a gente fala dos invisíveis na sociedade e agora se depara com pelo menos 80 ou 90 milhões de pessoas pedindo benefício de R$600, eu acho que isso, para nós, tem que chocar, né? Porque não é possível que nós tenhamos 80, 90 milhões de pessoas numa população de 211 mil absolutamente desprovidas de renda, né? Portanto, necessitando desse benefício de R$600 para sobreviver. Esses elementos todos me parece que estão com mais facilidade, é possível debatê-los nesse momento. Por isso, considero um momento ímpar, né? Um país que é a 9ª economia do mundo, ainda tem a 2ª posição do mundo em concentração de renda, né? E tem os níveis de desigualdade social tão absurdos quanto nós temos, né? Um outro elemento que me parece importante, que decorre, inclusive, da questão que o Cláudio colocava há pouco e dessa discussão toda em torno da emenda constitucional número 106, é que o governo brasileiro, nesse momento de pandemia, seja para o setor privado, para os trabalhadores do setor privado, seja mesmo para esses benefícios emergenciais, ou seja para os servidores públicos, a mensagem que ele sempre passa é a mensagem de uma despesa absurda, que está sendo realizada nesse momento para pagamento dessas diferenças salariais num setor, para tentar reduzir desemprego em termos, né? Porque nós estamos vendo que o desemprego cresceu substancialmente no mês de abril. Essa despesa toda que o governo federal vem anunciando chega ao máximo, nesse momento, de 126 bilhões de dólares. E o Brasil tem hoje em reservas cambiais pelo menos $1 trilhão. Alavancada, é verdade, pelo crescimento do valor do dólar, mas é $1 trilhão. Curiosamente, a despesa da PEC número 106 está sendo orçada, a possível despesa com a compra de títulos públicos, curiosamente está sendo orçada em R$1 trilhão. Quer dizer, o que provavelmente vai ocorrer é que a nossa reserva cambial, ao invés de ser utilizada para combater a pandemia e combater os resultados econômicos da pandemia, proteger empregos, assegurar a manutenção de salários, etc., provavelmente vai ser utilizada para a compra de títulos podres, em apoio ao mercado financeiro, ao sistema financeiro. Eu acho que esses elementos todos que o Cláudio colocou e que eu reitero aqui nessa abertura, me parece que é um momento realmente fundamental para a gente discutir isso e merece um debate específico sobre conta pública,
despesas, a dívida da União, o pagamento da dívida pública, as questões que a Auditoria Cidadã vem tentando divulgar há décadas, né? E, eu diria ainda, com muito poucos ouvintes, muito menos do que deveríamos ter. Bom, vamos aqui tentar tratar, então, mais especificamente da questão dos servidores. É bom lembrar que, como o Cláudio falou há pouco também, essa questão não está descolada, né? O governo federal diz que utiliza recursos financeiros para pagamento do benefício emergencial, utiliza recursos financeiros para pagar diferenças salariais, onde os empresários reduzirão salários ou praticarão a suspensão dos contratos de trabalho, e que isso tudo impõe a ele uma contenção de despesa que ele só tem a fazer, segundo o raciocínio dele, do lado dos servidores, através da contribuição dos servidores nesse momento de sacrifício, que é o que o Paulo Guedes costuma falar todos os dias, né? Todos estão fazendo um esforço portentoso, o governo federal estaria fazendo um esforço portentoso e precisa buscar nos servidores também algum nível de sacrifício, como se os servidores públicos, sobretudo os federais, já não estivessem sacrificados por anos de congelamento salarial, por uma perda salarial substancial perante a inflação, né? Sobretudo de 2004, facilmente imensurável, né? Como também foi colocado pelo Cláudio anteriormente. Essas questões, então, todo esse movimento, e acho que isso também é preciso entender, ele não começa agora no momento da pandemia, né? Ele começa lá na PEC que deu origem à Emenda Constitucional 95, no congelamento de gastos públicos, se aprofunda nas diversas iniciativas que vinham sendo anunciadas pelo governo Bolsonaro em relação aos servidores, se consolidaram, inclusive, na reforma da Previdência, que bate muito diretamente no setor público, nos servidores federais, e, mais recentemente, estão para ser consolidadas no PLP 39, né, que já foi remetido à sanção do presidente da República e deve ser sancionada nos próximos dias, né, a lei complementar que tramita sobre o número de PLP 39. Eu acho que, nesse momento, o nosso foco tem que ser esse, porque essa talvez seja a questão mais importante para o funcionalismo público federal, estadual e municipal nesse momento. O que o PLP traz o PLP 39 trouxe em relação aos servidores que eu considero bastante grave? Até 31 de dezembro de 2021, então vejam que além daquele congelamento previsto na Emenda Constitucional número 95, que dizia que as despesas só poderiam aumentar nos próximos 20 anos, né? Começou em 2016, nos próximos 20 anos, com base na inflação no ano anterior, agora vem um projeto de lei complementar que diz que até 31 de dezembro de 2021, portanto, daqui a 1 ano e 8, 9 meses, haverá uma série de medidas de restrição de direitos a servidores públicos, seja na esfera federal, estadual ou municipal. O primeiro deles, a reestruturação de carreira, proíbe qualquer tipo de reestruturação de carreira que implique em aumento de despesas, né, nas 3 áreas governamentais. Portanto, aqui é um recado claro ao funcionalismo público que nos últimos 10 ou 15 anos tem se utilizado da reestruturação de carreira para conseguir algum ganho salarial indireto, permite a admissão de servidor público apenas para repor a mão de obra que tenha sido perdida por aposentadoria ou morte. Quer dizer, vejam o impacto disso, inclusive, no furo nos serviços de saúde, né? A saúde federal hoje, os hospitais do Rio de Janeiro não têm médicos para abrir aquelas centenas de leitos livres para tratamento da Covid-19, não tem pessoal de saúde de maneira geral, porque o governo federal sucateou e não contratou profissionais de saúde para a área das contratações. Permanece, então, a proibição de contratação, a não ser que seja para repor aqueles que se aposentam, mas permite as contratações temporárias no próximo período. Quer dizer, aqui já é um pouco daquilo que o governo Bolsonaro pretendia antes encaminhar ao Congresso, né? Substituir cargos permanentes por trabalhadores temporários
temporários no serviço público, e os temporários aqui, vale dizer que pela decisão do Supremo, a anterior em relação ao setor privado, vale a prestação de serviço por entidades privadas para atividades meio e finalísticas, né? Não mais aqueles contratos terceirizados só para atividade meio. Outra medida do PLP que é importante, proíbe a majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, indenizações de qualquer natureza, ou seja, não é possível majorar esses benefícios, por exemplo, outros tipos de auxílio, vale alimentação, etc. Todos esses, vamos dizer, penduricalhos ou formas indiretas de salário do funcionalismo público não podem ser revistos, não podem ter seus valores revistos até o final de 2021. A exceção aqui dos profissionais de saúde e de assistência social, mas desde que trabalhem na pandemia e também durante o período da calamidade pública, que a princípio está previsto no decreto do Congresso Nacional, o decreto legislativo número 6, previsto a princípio só até o final do ano, mas que provavelmente vai ser prorrogado até o ano que vem, até por conta desse PLP 39, né? Mas, então, a princípio, aqui esses benefícios não poderiam ser majorados por funcionalismo de maneira geral, exceto os profissionais de saúde e de assistência social, desde que trabalhem diretamente relacionados ao princípio da isonomia, né? Porque nós podemos cogitar aqui da possibilidade de um servidor da saúde que não trabalhe diretamente com a pandemia ter um vale alimentação de um valor, enquanto outro servidor da saúde venha a ter um vale alimentação de outro valor. Quer dizer, certamente teria que ser ditado da mesma categoria, né? O que parece algo bastante absurdo de se cogitar, mas está escrito, está previsto no PLP que foi a sanção. Uma outra proibição é a concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, também até dezembro de 2021. Ou seja, os servidores públicos federais, estaduais e municipais não poderão ter até 2021 qualquer tipo de anteriormente, ou através de qualquer modalidade de remuneração e etc. Nesse caso aqui, concessão de vantagem, aumento ou reajuste, há uma possibilidade, uma exceção que vou falar logo em seguida. E, por fim, aqui no campo ainda das proibições do PLP 39, proíbe contar o tempo de serviço desses servidores a ação da lei até 31 de dezembro de 2021 proíbe contar esse tempo de serviço para qualquer efeito que não seja aposentadoria. Então, servidores que ainda tenham, por exemplo, anuênio, alguns servidores estaduais ainda têm, não poderão contar esse tempo para anuênio. Os professores federais que têm progressões vinculadas ao tempo de serviço não poderão ter as progressões, porque esse tempo de serviço nesse período não será contado. As licenças prêmios de servidores que em alguns setores ainda as tenham, não poderá o tempo de serviço ser contado para esse fim. Então, vejam que também esse tipo de benefício que acaba constituindo, permanecendo em alguns estados e municípios, acaba constituindo salário indireto, também eles estão proibidos. Estas duas... Luiz Fernando? Luiz Fernando? Sim, pois não? Pois não, João. Às vezes está dando uma congeladinha no teu sinal aí, mas para nós, com algum delay, está chegando a mensagem completa, entendeu? Só que tem um tempo só de um delayzinho aí entre a tua fala, mas não é sempre, tá? Só para dizer que... Beleza, vamos em frente. Bom, essas últimas duas proibições, então, concessão de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, junto com a proibição de contagem de tempo de serviço para essas finalidades, né? Ou seja, admitir essa contagem só para aposentadoria, essas duas proibições têm uma exceção. Para as duas, vale a mesma exceção, que seria os militares, evidentemente, profissionais de segurança, serviços funerários, limpeza urbana, assistência social, educação e saúde.
Quer dizer, esses profissionais, essas categorias, não estariam proibidos de terem reajustes salariais e não estaria proibida a contagem do seu tempo de serviço para fins daquelas vantagens de que falei há pouco. Desde que essa que vem a pergunta, então todos os assistentes sociais, todo o pessoal da saúde, todo o pessoal da educação, da limpeza urbana está, então, livre desse congelamento? Não, desde que esses servidores estejam envolvidos na pandemia. Então, mesmo dentro do setor saúde, por exemplo, só estarão imunes a essas proibições os servidores de saúde que demonstrem estar vinculados ao combate à pandemia. Da mesma forma, os assistentes sociais, o pessoal da educação e etc. Na educação é até mais difícil dizer que profissionais da educação estão envolvidos no combate à pandemia, mas eu imagino que pelas estruturas, por exemplo, dos hospitais universitários, em que há servidores e professores das carreiras docentes ou técnico-administrativo que têm atuação dentro dos hospitais universitários, é possível dizer que, então, sendo profissionais da educação e estando dentro do combate à pandemia, no exercício de uma atividade nesses hospitais universitários, a eles seria possível conceder um determinado reajuste, por exemplo. Mas vejam aqui de novo o absurdo, né? Como é que se concederá um reajuste a um técnico administrativo de uma universidade brasileira que preste serviços a um hospital universitário e não se considerar o reajuste ao restante dessa categoria? Haverá uma lei para ele, para essa pessoa, para 10 ou 20 trabalhadores do setor público que estejam nesse setor? O mesmo exemplo vale para os assistentes sociais, para a saúde, etc. Mas, enfim, aqui são proibições e concessões, eventuais exceções que estão previstas lá no PLP. Mas, caminhando para o final, o PLP tem algo mais grave ainda, se é possível trazer mais gravidade do que essas anteriores. Ele muda a lei complementar, altera a lei complementar 101, e aí, portanto, faz indefinitivo essas alterações, não valem só até dezembro de 2021, vale em definitivo, impedindo o aumento de despesas, seja reajuste, reestruturação de carreira, contratação de concursados, etc., em duas situações. Então, no futuro, mesmo depois da pandemia, será proibida a concessão de reajuste, reestruturação de carreira, contratação de concursados em duas situações. Até 180 dias antes de terminar o mandato, 1 ano e meio, portanto, 1 ano e meio antes de terminar o mandato, o chefe do Poder Executivo não poderá mais conceder esse tipo de ganho salarial, vamos dizer assim, e não poderá conceder nenhum ganho salarial cujo efeito econômico seja parcelado para o mandato seguinte. E lembrem que boa parte do funcionalismo faz acordos, ou fez nos últimos anos, sobretudo lá em 2015, 2016, acordos que se projetaram para 3, 4 anos para frente, né? Portanto, ultrapassando até o mandato de um determinado chefe de poder executivo. Isso estará proibido. Daqui para frente, o presidente da República, o prefeito, o governador, quando estiverem distantes 1 ano e meio do fim do mandato, já não poderão conceder absolutamente nada. E mesmo aquilo que hajam concedido antes, não podem conceder em parcelas que ultrapasse o seu mandato, valendo aqui a prorrogação de mandato no caso de reeleição. Portanto, a regra vale para todos os sentidos. Tá? Então, essas duas proibições me parece que amarram, inclusive, o gestor público, né? Porque um mandato de 4, você sai 1 ano e meio dele, sobra aí 2 anos e meio para entender exatamente a situação orçamentária do município, do governo federal, do estado, retarda, portanto, essas concessões e vai ficar concentrado, provavelmente, toda a luta política dos servidores no 2º ano de mandato e no 1º semestre do 3º. Quer dizer, a luta política começa a ter um hiato, né? Um hiato de pelo menos 1 ano e meio antes do processo eleitoral e, mesmo assim, não poderá projetar efeitos para depois. Então, caminhando aqui para o final, eu diria que o governo federal, seja o PLP, a emenda constitucional 106 e diversas outras medidas que foram adotadas no setor privado,
me parece claramente se aproveitar de um momento de pandemia para fazer evoluir a política ultraliberal que ele tinha, seja para o setor privado, seja para o setor público. É de um oportunismo político inaceitável. Quer dizer, é um momento em que dificilmente se consegue resistir a isso, seja porque há uma proibição geral de manifestação das pessoas ou de aglomeração de pessoas, seja porque o próprio apelo moral que se tem nesse momento acaba sendo, de maneira geral, é muito bem pregado isso pelos donos do poder, acaba sendo no sentido de que todos devem fazer sacrifício. Certamente, eles nunca falarão que o Brasil tem pelo menos R$1 trilhão, teria para gastar com a pandemia, por exemplo, e também poderia emitir moeda, porque quem está com deflação pode emitir moeda para enfrentar uma situação como essa sem nenhum risco inflacionário. Então, fico por aqui, me coloco à disposição depois para alguns debates, para não me prolongar demais, já passei do tempo. Obrigado. Obrigado, nós, Luiz Fernando. Eu até te concedi uma prorrogação do teu tempo em função desse delay, né? Eu acho que as pessoas também tiveram, em algum momento, dificuldade, mas no conjunto não teve nenhuma... Eu imagino que não se perdeu as ideias básicas que tu nos passaste. Muito obrigado. Beleza. Bom, agora a professora Valdete Severo, que nos falará sobre a conjuntura em nível mundial e no Brasil também, né, das perdas dos direitos dos trabalhadores. Professora Valdete, em primeiro lugar, é claro, muito obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite, professora. Para nós é uma honra ter a senhora na nossa sala, nesse coletivo de reflexão, né, num momento tão importante como esse que nós passamos. Obrigado, professora. A fala é sua. João, eu que agradeço o convite e quero dizer que eu também já aprendi bastante com o Cláudio e com o Luiz Fernando, gostei muito de ouvi-los. Não é exatamente a minha área de atuação, eu sou juíza do trabalho, então eu lido muito mais com a questão dos empregados do setor privado. Mas eu vivo, né, enquanto juíza do trabalho, com os servidores da Justiça do Trabalho, a mesma realidade que os servidores vivem, e acho que esse debate, portanto, é fundamental. E me chamou muita atenção na fala do Cláudio, quando ele começa justamente colocando algo que eu também gostaria de pontuar, que eu acho que é importante de ter sempre presente. O Estado não é empresa e também não é família. Então, quando as pessoas vão para os meios de comunicação dizer, olha só, é como na sua casa, você não pode gastar mais do que arrecada. Não, não é como na sua casa. Porque tem que haver uma razão para a gente viver em sociedade sob a forma de estados nacionais. Ou seja, houve uma opção histórica, política, em se organizar sob a forma de estados e aí ter regras de convívio comum para viver bem. E viver bem depende de ter condições de vida minimamente dignas, né? O que significa moradia decente, ter trabalho, ter acesso a uma alimentação de qualidade, enfim, ter a saúde preservada. Então, é para isso que o Estado existe, é para isso que faz sentido pagar imposto, se submeter às regras jurídicas, conviver em sociedade. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter muito presente. E se é assim, então a gente vai chegar à conclusão de que não há nada mais importante nessa organização social que a gente resolveu construir do que os servidores públicos, porque não há Estado sem servidor público. Essa é a verdade, não há Estado sem servidor público. É até engraçado, porque quando começa agora a pandemia, quando a Covid-19 chega ao Brasil, a gente logo vê alguns veículos de comunicação exortando o trabalho dos profissionais da saúde, por exemplo, né? Propondo salva de palmas, dizendo, meu Deus, não seríamos, o que faríamos sem esses profissionais? Agora, o que a gente vê acontecer é que ao longo das últimas décadas, ou talvez em toda a nossa história, os servidores públicos nunca foram respeitados como deveriam. Ao contrário, o que a gente tem, e acho que é por isso a nossa dificuldade, inclusive, de fazer esse debate, porque eu, pelo menos, vejo muitas pessoas conhecidas e pessoas esclarecidas que, assim, quando se começa a fazer o debate sobre congelamento de salário de servidor ou retirada de algum direito dos servidores, eles já dizem, mas servidor tem direito demais, mas servidor é estável e por isso não trabalha. Ou seja, há uma predisposição para compreender a realidade do serviço público de uma forma hostil, né? E isso, para mim, é resultado de décadas e décadas de demonização do serviço público, através dos principais veículos de mídia, mas também através, assim, de uma cultura que está, inclusive, dentro do ensino jurídico, né? Uma cultura de desrespeito, de desvalorização do serviço público, pela qual a gente não se dá conta que não há Estado
e que, portanto, não há acesso à educação, não há acesso à saúde, não há condição de moradia sem que haja serviço público. E acho que é daí que a gente tem que partir para compreender o quanto medidas como essa que estão sendo propostas pelo atual governo são nocivas à própria possibilidade de existir como nação. Eu acho que é uma coisa também que a gente precisa ressaltar muito. O Luiz Fernando, na fala dele, fez a referência aos penduricalhos, né? Que já é assim uma expressão que parece meio desconstitutiva, né? Os penduricalhos dos servidores públicos. Veja, aí a gente tem uma opção política que, na verdade, cria ou incentiva essa ideologia de pensar o serviço público como um ambiente de privilégios. Porque, na verdade, os servidores públicos não tinham mesmo que ter penduricalho. Eles tinham que ter um salário decente. Eles tinham, por exemplo, cada vez que se troca, como já se trocou, inclusive a magistratura já trocou, reposição salarial por um penduricalho. Vejam a discussão que teve sobre a magistratura trabalhista nos últimos tempos, a magistratura federal, porque a categoria acabou aceitando trocar reposição salarial necessária, porque os salários estavam congelados há anos, por um auxílio moradia, que não faz nenhum sentido para juiz e juiz ter auxílio moradia. E na verdade, é até uma afronta num país tão desigual como o Brasil que a magistratura tenha um penduricalho como esse. E aí o que se criou, eu me lembro que a discussão interna na época era justamente essa, quando a gente dizia, olha só, essa troca vai criar uma animosidade e isso vai se tornar indefensável. Não tem como defender auxílio moradia para juiz e juiz. E foi o que aconteceu, quando, na verdade, estava se falando de reposição salarial, que não houve. Aqui no Rio Grande do Sul, os servidores públicos estão com os salários congelados já há anos. Aí agora o que veio o governo fazer? Propor mais congelamento, dando a entender à população que talvez não tenha um contato tão próximo com o serviço público, assim, com quem atua no serviço público, porque todos temos contato com o serviço público toda vez que precisamos, por exemplo, de um serviço de saúde, enfim, que os servidores estavam recebendo aumento. Não estão. Eles não estão recebendo já. Não é nem aumento, é reposição salarial. Mas é claro que isso não retira o efeito simbólico destrutivo de medidas como essa que estão sendo propostas. Porque, na verdade, elas, ao mesmo tempo, reforçam esse discurso contrário à qualidade do serviço público, e a gente sabe que serviço público de qualidade depende de pessoas com remuneração de qualidade, né? Porque nós estamos falando de técnicos, nós estamos falando de pessoas que vão fazer toda a diferença, por exemplo, num momento de crise sanitária como esse que a gente está vivendo. E eu dou 2 exemplos aqui, o SERPRO e a Dataprev, que são instituições que são movidas por servidores públicos, sofreram um completo desgaste, um desmanche, privatização de unidades, a despedida, né, a exoneração de vários servidores. Aí agora, quando as pessoas não recebem ou não conseguem alcançar o auxílio emergencial autorizado pelo governo, através do parlamento, esse de R$600, elas reclamam. Poxa, mas por que eu não consigo receber? Não consegue receber porque houve um sucateamento completo desse serviço público, porque é preciso um serviço público de qualidade para que as coisas funcionem. Então, essas medidas que o governo está propondo agora, a um só tempo, desqualificam o serviço público, porque dão essa falsa ideia de que havia uma política de reposição salarial e de manutenção de vantagens, e essa política não vem ocorrendo já há muito tempo. E também prejudicam a própria prestação do serviço público na medida em que colocam os servidores públicos numa condição de maior sofrimento, além daquele que a própria pandemia já nos causa. E aí eu quero chamar a atenção para esses efeitos, né, dessa opção de colocar em pauta no Congresso Nacional não a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, não regras para uma distribuição da renda ou do lucro líquido, dos dividendos das instituições financeiras que lucraram bilhões, né, em 2019, ou seja, não medidas que realmente possam ser eficazes para o combate da crise sanitária e econômica que a gente está vendo, mas sim medidas de desmanche ainda maior do serviço público. Para dizer, na linha do que o Luiz Fernando, na verdade, já falou, que o que está acontecendo é um aproveitamento perverso do episódio terrível que é a Covid-19 para prosseguir numa agenda de desmanche do Estado que já vinha sendo posta em prática.
e que, na realidade, se nós formos mais, assim, aprofundarmos mais o debate, nós vamos perceber que já vinha sendo posta em prática, inclusive pelos governos anteriores. O que acontece, no meu sentir, com muita clareza, assim, a partir de 2016, é um aprofundamento dessa política, mais ou menos como se nós tivéssemos, como governo, né, perdido o pudor de propor esse desmanche. Mas a verdade é que nós temos passado por vários governos que foram criando essa erosão, tanto no sentimento que nós temos que ter em relação ao serviço público, a necessidade de ter um serviço público de qualidade, portanto, de ter pessoas bem remuneradas, quanto na própria estrutura do que é serviço público. E posso dar alguns exemplos, né? A própria terceirização, que afeta sobretudo a administração pública, foi um vírus inoculado dentro do serviço público que causou o desmanche de vários serviços, a privatização de vários setores do Estado e a redução dos patamares de remuneração e, por consequência, de qualidade dos serviços prestados. A gente tem na década de 90, por exemplo, já a emenda 19, a emenda constitucional 19, quando acaba com o regime jurídico único, ela promove um verdadeiro boicote à ordem constitucional, porque a ordem constitucional de 88 é muito clara quando trata do serviço público, determinando a contratação exclusivamente através de concurso e através de um regime de proteção, que não é uma proteção para o servidor. A estabilidade, a remuneração, o plano de carreira não são direitos que só interessam aos servidores públicos, são direitos que interessam à sociedade, porque é o que garante a impessoalidade na prestação do serviço público, é o que impede verdadeiramente a corrupção dentro do serviço público, é o que garante a qualidade na prestação do serviço, ou seja, são direitos que são sociais. E a ordem constitucional entendeu e teve isso representado, né, especialmente ali na literalidade do artigo 37. Só que já na década de 90 a gente começa a promover a erosão dessa ordem constitucional, primeiro de forma mais pontual, né, e mais espaçada e, portanto, menos visível, e talvez essa seja a grande oportunidade histórica que nós estamos tendo no momento presente, é que esse aprofundamento do desmanche não permite mais que nós o disfarcemos. Não dá mais para fazer de conta que nós não estamos enxergando que há em curso um projeto que é um projeto de destruição do que a gente pode compreender como nação. É um projeto de destruição da nossa soberania. Essa destruição passa necessariamente pela desconstrução do que é o serviço público e, portanto, pela retirada de direitos dos servidores públicos. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque isso significa concretamente impedir que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde, a condições mínimas de viver bem em sociedade. E isso, na verdade, ao fim e ao cabo, nos permite questionar a própria razão pela qual nós vivemos no Estado. É uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir com muita seriedade. Qual é o sentido de viver num Estado em que aqueles que arrecadam mais, que são os servidores públicos, que têm lá o desconto direto na fonte, e aqueles que vivem e dependem desses serviços para sobreviver com dignidade, que são a maioria absoluta da população brasileira, não tem mais esses serviços. E não tem mais esses serviços por escolhas políticas que foram sendo feitas, tanto de transformar salário em penduricalho, quanto de esvaziar a administração pública através da terceirização, quanto de permitir a contratação através de emprego público, né, através da CLT, justamente para retirar esses direitos que foram conquistados pelos servidores públicos e que, eu repito, são direitos da sociedade, são direitos que garantem que a vida em sociedade seja minimamente boa. E aí, num momento como esse que a gente está vivendo, diante de algo que já gera sofrimento, como é o caso da Covid-19, colocar essas pessoas que são servidores e servidoras públicas em situação de maior sofrimento. Então, para mim, o que a PEC 10, o que esses outros projetos de lei fazem, na verdade, é a um só tempo boicotar o próprio Estado, porque eles estão retirando a arrecadação, não é isso? Que as únicas pessoas que já têm a retenção do imposto de renda direto na fonte são servidores públicos. Então, na medida em que eu congelo o salário, eu retiro o salário de servidor público, eu estou reduzindo a arrecadação do Estado. Eu estou prejudicando o consumo, né? Na medida em que eu reduzo ou congelo salários, eu estou prejudicando o consumo interno. E com isso eu estou prejudicando, inclusive, quem emprega no Brasil. Inclusive, e com isso eu estou impedindo que a economia consiga dar a volta se e quando nós passarmos por esse momento mais agudo da pandemia, porque as pessoas não vão ter condição de consumo se estiverem endividadas, e congelamento ou redução de salário, como o governo está promovendo no setor privado, e agora propondo no setor público, e quando eu digo governo, eu digo Estado, nos três poderes, né, na sua atuação nos três poderes, porque a gente não pode esquecer
que esses projetos estão sendo discutidos com prioridade no parlamento. Repito, um parlamento que não está preocupado em regulamentar imposto sobre grandes fortunas, que não está preocupado em dividir renda, que, ao contrário, está preocupado em repassar vantagens assim, impensáveis para as instituições financeiras num momento como esse de crise que nós estamos vivendo. Isso vai significar que as pessoas vão ficar ainda mais endividadas. Eu estava vendo esses dias um dado oficial do Diese, que em março desse ano, mais de 64% ou 66% das famílias brasileiras já estavam endividadas. Agora, vocês imaginem o efeito que terá a redução de salário no setor privado, que, segundo também dados oficiais, já atinge 1 a cada 5 trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada já tiveram seus salários reduzidos, e a gente sabe que salário no Brasil é para comer, né? As pessoas não investem no salário. Quem vive do salário, a maioria absoluta das pessoas que vivem do salário comem o salário, ou seja, utilizam o salário para pagar moradia, supermercado, vestimenta. Então, essas pessoas terão que fazer dívidas para dar conta das despesas ordinárias, porque tiveram seus salários reduzidos. E aí o congelamento ou redução também, através da retirada do que chamam de benefícios dos servidores públicos, também vai acarretar o endividamento. Então, o que nós vamos ter concretamente? 1 minuto. Oi? 1 minuto. Já? Sério? Meu Deus! Não, mas tá bem. Conclua. Não vou passar, prometo que eu não vou passar. Eu fiquei encarregado de controlar o tempo, tá? Mas tá conclua. Certo, mas tá certo, é isso aí mesmo. Então, o que nós vamos ter concretamente? Nós vamos ter o resultado desse processo vai ser um país completamente destruído, um país completamente impossibilitado de ter projeto de nação, porque nós vamos as famílias vão estar endividadas, sem capacidade de consumo e sem consumir. As empresas não vão conseguir dar a volta na crise e endividamento em que elas também estão mergulhadas em razão do isolamento necessário. E aí, qual vai ser o projeto? A partir daí, o que vai acontecer? É por isso, e eu concluo dizendo isso, João, é por isso que a JD, há uns meses atrás, lançou uma nota dizendo que que nós temos uma séria desconfiança que há um projeto autoritário sendo posto em prática no nosso país, porque esse tipo de política de terra arrasada que está sendo proposto pelo atual governo já foi experimentado historicamente e em outros países e em outras realidades, e a gente sabe que isso só serve para quem quer instaurar um autoritarismo, porque no desespero as pessoas acabam aceitando qualquer coisa. Então é por isso que a gente teme e alerta para essa realidade, porque do contrário não há justificativa, não há sentido para um governo fazer o que está sendo feito hoje, em vez de tentar, de algum modo, dar conta dos problemas econômicos e sociais que a gente está enfrentando, apostar na barbárie e no caos, como está acontecendo. Obrigada pela oportunidade, eu espero não ter passado muito do meu tempo. Que é isso, professora. Muito obrigado. Agora, a ideia é se fazer uma reflexão com os demais participantes, né, em relação às falas que houve. Eu não tenho aqui no chat, ao menos, ninguém inscrito. Já adiantando duas coisas, né? O Moacir Lopes, uma longa campanha, concorda com a professora, sim, que tem com o Luiz Fernando, que tem uma campanha difamatória, eu concordo, né, em relação aos servidores públicos. E, na verdade, é um desmonte do próprio Estado, né? Como a professora falou, quando se subtrai direito de servidores públicos, na verdade, está se desconsiderando a própria ideia da construção de um Estado, principalmente dentro de uma sociedade como a nossa, que é extremamente desigual, em que as pessoas demandam por serviços públicos, né? E no momento desse de pandemia, de necessidades sociais urgentes, como a professora falava, e eu tenho visto isso, professora, como os canais de comunicação, ao mesmo tempo que dizem, olha, que bom que houve a reforma da Previdência, a questão fiscal, que bom que houve a reforma trabalhista, mas como é necessário ter Estado? Eu não entendo, essas duas ideias para mim não se encaixam, né? Exatamente, nós estamos nessa situação de desigualdade, hoje nós somos o segundo país mais desigual do mundo, exatamente, né, por termos caído nessa armadilha de que só os mais pobres devem colaborar com o que já não tem, né, para o tal equilíbrio fiscal, que, como o Cláudio Ferreira falava, né, tem aquela restrição enorme da Emenda Constitucional 95, que alguns economistas chamam, e eu gosto muito dessa expressão,
do estado de sítio fiscal, né? Nós estamos proibidos de sequer refletirmos sobre a dívida pública, sobre o endividamento do Estado, como é que se dá o pagamento dessa dívida que não se paga nunca, né? Eu tenho comentário do Moacir aqui e eu não tenho nenhuma pergunta, não me chegou nenhuma pergunta. Eu só complementaria... Desculpe, professora. Professora, o seu microfone está fechado. Está fechado, uhum. Não, mas eu não falei nada, eu estou só te escutando. Ah, tá, eu parecia que tinha uma manifestação sua. Tá, não, desculpe. Não, eu só queria fazer uma pergunta, já que não tem ninguém inscrito, para o Cláudio Ferreira, porque nós estamos com uma tarefa agora, que é no judiciário, e com todo respeito, professor, isso dá um certo arrepio, né? Que é na ação direta da inconstitucionalidade, que, se eu não me engano, o Partido de Cidadania interpôs no Supremo, né, que é a ação direta da inconstitucionalidade 6417, discutindo exatamente a emenda constitucional hoje, a 106, Cláudio, e que ontem nós tivemos até, quem sabe, a honra, né, de recebermos a provocação por parte da Auditoria Cidadã da Dívida, que nós representássemos, enquanto advogados, né, eles como amigos no processo, né? Hoje, como sabemos, houve um despacho por parte do ministro Fux, considerando um procedimento de urgência, de que ele não se sentia à vontade, digamos assim, para despachar o pedido de liminar, e remetia ao colegiado, né, o despacho da liminar. Então, não sei, o Cláudio Ferreira, ele fazia um chamamento, né, até os movimentos sociais, para que nós, cidadãos brasileiros, prestássemos um pouco mais de atenção, né, a esses grandes negócios, que, assim, a falta de pudor numa época de pandemia parece que ela não tem limite, né? Que você faz grande negócio com caos, com essas demandas sociais urgentes, Cláudio. Não sei, queria que tu colocasse assim, qual é a perspectiva hoje, né, inclusive para os movimentos sociais, que nós façamos, né, do espaço do judiciário, e eu estou pensando no Supremo Tribunal Federal, um grande palco para esse debate em nível nacional de como o Estado brasileiro tem se prestado aos grandes negócios, né, que é a questão da possibilidade da atuação do Banco Central no mercado secundário, ou seja, com títulos podres. Boa tarde, João. Bem oportuna a sua pergunta. Veja, eu disse da minha fala, e eu reitero aqui, que a população precisa se apropriar do orçamento. Se apropriar do orçamento não é simplesmente fazer reivindicações, é conhecer para onde vai o dinheiro. Ou seja, é aquela ideia de que você não pode simplesmente dizer eu quero isso e ficar alheio à realidade como o orçamento é executado, que passa principalmente por aprender a ler o orçamento, ou seja, a leitura de orçamento é uma leitura só para iniciados, mas ela é assim para que possa ser como sempre foi, o dinheiro aplicado de acordo com os interesses de quem está à frente. Eu tive uma certa oportunidade, acompanhando o deputado Maurício Randes, então, à época, líder do PT no Congresso Nacional. Tive lá no Congresso, no período que estava em efervescência essa questão da aprovação do orçamento. E se o povo vê como é que se aprova como é que se aprova o orçamento, eu ia ficar indignado, porque lá é um bocado de deputado passando listinha para fazer abaixo-assinado para poder incluir tal coisa, incluir tal despesa. E, ao fim e ao cabo, quando você vai ver, tudo é fechado num pequeno comitê, que é o quê? É o relator do orçamento, que tem aí 90% da chance de botar e tirar o que quiser, e os líderes partidários, e só. Ou seja, resume-se, a peça orçamentária na prática é isso. Quem define para onde bota o quê e aonde o quê, e, logicamente, o Ministério da Fazenda, né, do governo federal, que diz, deixa botar isso, deixa não botar aquilo, se botar isso eu não executo. Então, isso é uma coisa impressionante. Então, nós temos que ter uma participação presente no momento da elaboração das leis orçamentárias, desde a lei de diretrizes orçamentárias até a da peça orçamentária anual, a lei do orçamento anual, como também e principalmente na execução orçamentária.
nós precisamos criar uma cultura de fazer a crítica à execução orçamentária, apontar exatamente algo que é, muitas vezes, muito mais nocivo do que a corrupção, que é o desperdício, é a má aplicação dos recursos públicos, é a aplicação de recursos não justificados, em detrimento de outros que o interesse público está latente e que precisa ser atendido. Então, eu acho que esse é um ponto. E nessa questão da autoria cidadã, nós, do ponto de vista em relação ao crescimento da dívida, isso tem um peso muito grande, porque hoje, no orçamento anterior da União, eu fiz essa questão de olhar, o total do orçamento da União, a execução, o serviço da dívida, aí foi 44%. Ou seja, 44% dos recursos não é dos tributos, é dos recursos, porque existe também a emissão de títulos do Tesouro, que entra como recurso. Dos recursos, 44% é com o serviço da dívida. E com essa farra agora que foi aprovada pela emenda constitucional 106, isso vai aumentar consideravelmente. Isso reduz uma margem de você tentar inserir no orçamento as reivindicações sociais. Então, isso é uma questão candente, que eu acho que os servidores, principalmente os unitários de classe, precisam ter em mente que eles têm que tomar uma iniciativa de fazer essa articulação da sociedade na questão da execução orçamentária, na questão do combate ao desperdício, na questão da demonstração que há uma disputa em relação à redistribuição dos recursos do orçamento e mostrando quem ganha e quem perde. Eu acho, então, que esse debate que nós vamos fazer, por exemplo, em relação ao aumento exagerado da dívida, como colocou o Fernando muito bem, há muita gente que disse que era completamente desnecessário você fazer até uma das hipóteses, que seria qual? Você emitir títulos do Tesouro ou trocar títulos do Tesouro que estão de posse dos bancos e emitir dinheiro para poder fazer face a algumas despesas, porque está previsto tanto a emissão de novos títulos do Tesouro para fazer face à quebra de liquidez do mercado, como comprar títulos de Tesouro ao valor de face aos bancos, sem nenhum deságio, para também garantir liquidez. Mas o pior ainda é esse 1 trilhão, como o Luiz Fernando colocou, porque a avaliação, quando eles fazem o estudo, apresentar a estimativa da despesa para aplicação e compra de títulos privados, a previsão não é nossa, é do próprio Ministério da Fazenda, é que essa despesa pode chegar a 1 trilhão. Nós não estamos falando de uma despesa pequenininha, é uma despesa considerável para o quê? Para poder pegar títulos que nem sequer a gente sabe que teria dificuldade, inclusive, de ser colocado no mercado se fosse cumprir o discurso que esse governo faz, sempre do senhor, a majestade do mercado, sempre à frente de qualquer outro interesse. Bom, só informando a vocês que nós também estamos ao vivo no YouTube, neste momento, né? O Moacir Lopes, ele faz uma pergunta que eu tenho até um certo receio de fazê-la hoje, em função da nossa conjuntura e da nossa correlação de forças, principalmente em momento de pandemia, que nós queremos que todo mundo fique em casa e não nas ruas. Ele pergunta se não seria o momento de fazer uma constituinte. Imagino que antes de qualquer coisa nós temos que resgatar, com muito esforço, né, aqueles preceitos e princípios da Constituição de 88, né? Forçar uma participação popular, inclusive, para aí sim, depois, quem sabe, nós pensarmos, né, discutirmos o próprio Estado brasileiro. Aliás, eu tenho dito que isso não é meu, isso é do Átila, né, o biólogo. Ele diz que na pandemia nós teríamos um túnel do tempo com os países da Europa, etc. Eu digo que nessa discussão social nós temos um túnel do tempo com o Chile, né? E nós temos que olhar o Chile, do que aconteceu com o Chile, o que está acontecendo com o Chile, e nos prepararmos, inclusive, para o que nós não queremos, né, ou não quisermos, que ainda venha ocorrer conosco, né? Esses dias, no debate do Átila, eu via isso. Então, não sei se algum de vocês quer comentar em relação à questão à Constituição. Eu quero falar rapidinho. Só para dizer o seguinte: a gente tem uma ânsia que eu acho que é própria do nosso tempo, né, de alterar as coisas e tal. Então, assim, essa questão da Constituinte, para mim, esse discurso é um reflexo dessa nossa ansiedade de uma ordem constitucional que a gente não consegue sequer efetivar. Só que se a gente pensa em termos históricos, essa seria a minha resposta para o Moacir. A nossa Constituição é muito novinha.
Nós estamos aprendendo a fazer a leitura da Constituição ainda. Nós estamos num processo de constitucionalização muito lento, por sinal, né, e com muito boicote pelo caminho, mas ainda estamos nesse processo. Então, me parece que hoje, inclusive, assim, uma boa dica para a gente perceber o quanto a Constituição de 88 tem coisas boas que precisam ser preservadas é o fato de que defender a Constituição hoje é quase um ato revolucionário. Na minha área, que é o direito do trabalho, dizer, olha só, aplica a Constituição é uma coisa assim. Basta ver a decisão recente do STF dizendo que é possível acordo individual para reduzir salário e jornada, quando a Constituição literalmente diz que isso tem que ser feito através do sindicato por negociação coletiva. Então, me parece que o que nós precisamos fazer hoje é defender a ordem constitucional. Defender a ordem constitucional para passar por esse momento, para então, talvez, aprimorá-la. Eu não acho que a Constituição seja perfeita, nem nada disso, mas me parece que ela ainda é um horizonte, especialmente pelo projeto de sociedade que ela propõe nos primeiros artigos, ela ainda é um horizonte que nós precisamos perseguir e não de jeito nenhum dispensar. E se não fosse por isso, eu concordo em absoluto contigo, João, não é o momento. Não há agora falar em constituinte, certamente não vai ser para melhorar o que nós temos. João, eu queria só... Alô? Oi, João. Alô? Posso fazer um complemento aqui? Eu queria colocar só rapidamente duas questões. Uma primeira decorre da fala do Cláudio anterior, da atenção que ele chamou para a questão da despesa pública e do trilhão de reais lá das reservas cambiais, para lembrar 45, então, é a majoração de todas as despesas públicas, exceto uma, que é o comprometimento com a dívida pública. Se agora nós aprovamos uma PEC que permite essa dívida pública aumentar exponencialmente, ela vai pular de 44 para 50, para 60, para 70, muito mais rápido do que nós cogitávamos lá quando foi aprovada a emenda 95. Nós já denunciávamos isso, mas não tínhamos o elemento da emenda 106 como sendo um acelerador desse processo, né? Então, se o governo não se utilizar de 1 trilhão das reservas cambiais para comprar os títulos podres e fizer essas compras através do orçamento público, ele vai aumentar a dívida, com isso vai diminuir a quantidade de recursos para utilizar na educação, na segurança, na saúde, etc. Então, esse componente, me parece que reforça toda a fala do Cláudio, no sentido de que esse debate da questão orçamentária e da dívida é cada vez mais preponderante e fundamental nos movimentos sociais de maneira geral, porque ele é definitivo para tudo que a gente venha fazer de mobilização daqui para frente. E em relação à questão constituinte, lembrar que eu estava agora, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei tentando aqui me lembrar de 106 emendas constitucionais em que nós chegamos, quantas são para aumentar direitos? Alguém lembra de uma? Eu não consigo lembrar, sinceramente. Eu lembro de 106 para retirar direitos. Isso significa dizer, a Constituição de 88 era tão positiva nesse sentido, pelo objetivo tão positivo assim, mas ela era tão boa que já operaram 106 modificações nessa Constituição, a maioria delas para retirar direitos. Nesse momento conjuntural, eu não vejo nenhuma possibilidade de nós fazermos, por exemplo, uma Constituinte autônoma, porque seria só essa aquela que seria aceitável. É jogar o resto do texto simplesmente sem fazer emenda. Agora, para restabelecer aspectos da Constituição de 88, por exemplo, revogar a emenda 95, e nós estamos num momento que me parece politicamente bom para isso, para lutar pela revogação da emenda 95, para estabelecer impostos sobre grandes fortunas definitivamente no texto da Constituição. Isso sim, eu acho que agora é o momento político em que, pese as dificuldades de grandes mobilizações de massa, mas é possível movimentar todo esse processo de conversas e de debates para a gente tentar pressionar o parlamento nessa direção. Eu também não cairia na ideia, nesse momento, de buscar uma constituinte
até porque sei que da correlação de forças ela não seria autônoma. Nesse momento, se tivesse que ser convocada, ela seria congressual, e, portanto, congressual, o resultado final seria aquele que já falei há pouco. Obrigado. Eu diria até que a gente não pode nem dar a ideia nesse momento, né? Luciano, nós ainda estamos com delay no teu sinal, tá? Mas nós estamos nós conseguimos captar a tua mensagem inteira, tá? Só que com atraso. A Marcela Machado faz uma pergunta para o Luiz Fernando e para a professora. O que o judiciário tem entendido a respeito do trabalho remoto, né? Eu acho que aí, Luiz Fernando, um pouco, ela tem mais curiosidade para a situação agora, para os servidores públicos, né? E, segundo ela, há uma tentativa do governo de que as pessoas retornem, mesmo não trabalhando nessas áreas de saúde, né, envolvidas na pandemia, que retornem à atividade presencial. Não sei se vocês teriam alguma coisa a informar nesse sentido para a Marcela. Professora, pode começar. Fique à vontade. Bom, eu tenho a dizer para a Marcela que sim, a gente vê esse movimento, né? E teve o decreto essa semana também do presidente da República acenando nesse sentido. Ele deixa claro que a posição dele é essa no Poder Judiciário, que é onde eu tenho um contato mais próximo. A determinação ainda é de que o trabalho seja integralmente remoto, mas houve há uma semana ou duas atrás uma tentativa de recomeçar as audiências, de recomeçar o atendimento direto, que depois teve um recuo, porque não há como garantir segurança à saúde nem dos servidores, nem dos usuários do serviço. Então, a situação, por enquanto, no Poder Judiciário é essa, o trabalho está integralmente sendo feito de modo remoto. Os prazos já foram retomados, mas o trabalho é remoto. Então, a indicação é que, na medida do possível, recomecem a realizar, a partir do final do mês agora de maio, audiências, mas de modo remoto. O que na minha área, por exemplo, que é o direito do trabalho, é muito complicado, porque a gente sabe que 1/3 da população brasileira não tem acesso à internet. E é justamente esse 1/3 que é o cliente, entre aspas, né? Tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Penal, e a gente sabe bem por quê. Então, fica muito difícil de conseguir conciliar a realidade material das pessoas com essa tentativa de uso das tecnologias nesse momento agora. Eu até não sei, professora, se a Marcela também não quer dar meio ela meio que confunde entre trabalho remoto e essas plataformas digitais hoje, né, para as atividades. Eu não sei se as pessoas, até onde as pessoas não fazem uma confusão entre essas duas coisas. Posso falar, João? Pode. Então, eu acho que dessa questão do trabalho remoto, em primeiro lugar, abre-se um debate, eu não digo no judiciário, entre juízes, ou mesmo entre nós advogados, uma parte deles, né, cujas residências têm relativas condições de trabalho, né, para fazer o trabalho remoto de casa. Mas abre-se aqui um debate, tem um trabalho no trabalho remoto, né? Do trabalhador exposto a praticamente o tempo todo, né? E não só a jornada de trabalho de 8 horas. Isso no setor público tem sido bastante evidente. No setor federal, diversos atos têm sido publicados determinando que fique com o computador ligado ou com acesso do WhatsApp para ordens, etc., e não diz que isso é dentro das 8 horas do turno ou de 6 horas do turno de trabalho normal. Eu diria que esse é um primeiro aspecto, né? Nós temos que continuar defendendo o trabalho remoto como forma de garantir o isolamento social e ampliar o isolamento social, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não temos praticamente nenhuma cidade do país, talvez, salvo a ideia do isolamento social. É preciso começar a debater o trabalho remoto, sobretudo nesses setores do funcionalismo, dos trabalhadores de maneira geral, em que ele acaba e pode servir como instrumento de exploração sem o correspondente pagamento, né? E no caso dos servidores públicos, e mais especificamente dos servidores federais, vem uma outra questão aqui do trabalho remoto.
os servidores têm hoje, os federais, a imensa maioria deles, a maior parte da base remuneratória fundada numa gratificação de desempenho, seja ela institucional ou individual. E esses critérios de avaliação de desempenho, as metas que foram fixadas semestralmente, não foram adequadas durante a pandemia. Ou seja, você estabelece a mesma produtividade, seja para a instituição, seja para o servidor, que ele tinha no momento de normalidade e que é impossível ter no momento de anormalidade. Muito menos ainda quando ele não tem as condições de trabalho, né? E lembre que a imensa maioria dos servidores públicos foi para casa a partir do dia 17, no trabalho remoto, por conta quase que própria, não é? Muitos deles, como a professora falou, compondo esse grupo que não tem internet, ou que não tem computador em casa, ou que não tem uma cadeira adequada, ou que não tem nem mesmo um ambiente separado para trabalhar, tendo que conviver com filhos pequenos, no mesmo tempo, nas mesmas 8 ou 6 horas de trabalho, e tentar ter a mesma produtividade, sob pena de, ao final do período de avaliação, ter uma redução remuneratória. Esse aspecto a gente vem discutindo no nosso coletivo aqui, inclusive para a proposição de ações que suspendam as avaliações de desempenho durante o período de pandemia, porque entendemos que não é possível você prosseguir fazendo avaliação, nem mesmo a institucional, com base nos critérios fixados antes da pandemia. Então, acho que esses dois elementos são importantes para se pensar para as entidades sindicais de maneira geral e para nós todos aqui debatermos esse tema no momento mais oportuno. Professora, a Marcela insistiu um pouco aqui e ela está dizendo que... Eu queria pontuar um ponto, João, posso? Claro. Eu vi a pergunta dela, ela era sabendo qual era o comportamento judiciário. Veja, não tem muita coisa ainda de decisão judiciária sobre essa matéria, mas as poucas que eu tenho visto é mais na linha do libera geral. O que é que eu chamo de libera geral? Seguinte, se você não tiver lá, por exemplo, uma jornada de ter que estar no computador de tal hora, qualquer hora é hora e não tem como dizer que você está extrapolando a mais ou a menos. Não sei se percebeu qual é a situação. Se você não tem ao não ter a obrigatoriedade de estar à frente do computador um horário específico, de começo e fim, eles acham que liberou geral. Você pode fazer tal hora e a produtividade que foi fixada está valendo. E o que nós estamos vendo em relação ao Serviço Público Federal é que está havendo uma gradativa ampliação das exigências para cumprimento das metas para receber as chamadas gratificações produtivistas, que espelham essa produtividade. E aí, veja, essa pergunta é muito oportuna, porque eu acho que a experiência da pandemia, eu concordo com o Luiz Fernando, você tem uma dificuldade séria, porque você não está num ambiente próprio, está tendo que cuidar de crianças que têm que estar em casa durante todo o dia, porque as escolas estão fechadas, estão tendo que fazer os próprios afazeres domésticos, porque também você não está tendo aquela estrutura de apoio de serviços domésticos externos. Então, tudo isso, evidentemente, que reduz a produtividade da pessoa. Mas a minha impressão é que, como essa produtividade não vai cair a tal ponto de comprometer a quantidade de serviço, eu acho que provavelmente vai haver uma ampliação generalizada do trabalho à distância, porque ele gera uma economia de custeio muito grande para o Estado e passa uma parte desse custeio para o servidor, para o trabalhador, isso na iniciativa privada e também na iniciativa no serviço público. Porque o servidor é que vai ter que dotar os meios para poder atuar. Ele não vai precisar mais ter mesa, vai ter mais computador. Ele que terá para ter o computador, não vai poder exigir do Estado que o dê esses meios, entendeu? Então, o que eu tenho visto, para ser bem específico na pergunta, o que eu tenho visto do Judiciário Federal é um libera geral, ou seja, não há nenhuma espécie de dificuldades maiores. Não, é isso, inclusive, que o Vladir, o Nepomuceno, né, nos atenta, é que o governo federal já tem estudos no Ministério da Economia, Wagner Leinart, né, a respeito desse trabalho remoto para os servidores públicos, né, distribuído de forma geral mesmo, e um libera geral, como tu falaste, né. E eu acho que nós, juristas, temos que estar muito atentos. Professora. Não, só para completar, agora eu li também a pergunta direitinho da Marcela, tem chegado demanda, sim, inclusive, pedindo que se garanta esse afastamento, e as que eu tenho visto que tem circulado entre nós ali da JD são mais no sentido de denunciar ambientes de trabalho que não protegem a saúde.
dos servidores e que estão sendo feitos de modo presencial por não poderem ser feitas de forma remota, não só serviços de saúde, mas outros serviços também que não são atividades essenciais. E aí tem tido ações que têm feito esse enfrentamento, e algumas decisões são no sentido de que tem que ser preservada a saúde, portanto, são as demandas que a gente teve contato, a maioria são propostas, inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho, ou por sindicatos, enfim, por entidades que representam essas categorias, e aí as decisões têm sido de, muitas vezes, determinar a adoção de procedimentos que assegurem a saúde. Mas são poucas as decisões que realmente determinam o fechamento da atividade ou a não prestação de serviço, porque há essa compreensão de que serviço público, por ser serviço público, é essencial. E aí tem muitos servidores mesmo na linha de frente sem proteção adequada, e aí por isso estão adoecendo tanto. Eu acho que tem dois enfoques aqui, que tanto o Vladimir Nepomuceno quanto o Dérmio Felipe, eles fazem uma proposta de... Até o Vladimir fala da FIFA, né? No sentido de que se faça a FIPEA, desculpe, a FIPEA, e o Dérmio vai nesse sentido, Cláudio, no sentido de que se fizesse um comitê entre entidades representativas, né, tanto movimentos sindicais, movimentos sociais, para que nós conseguíssemos entender um pouco melhor as contas públicas e, quem sabe, nos elaborar um pouco melhor, inclusive, em função delas, né? E eu acho que está assim, passa da hora de se fazer isso. O que tu pensa, Cláudio? Veja, eu acho que o comitê é uma sugestão, mas eu acho que nós vamos começar do início. Nós precisamos criar uma cultura de ler orçamento. Da mesma forma que, antigamente, todo servidor público ele lia diário oficial, né? Acabou o diário oficial. O camarada tem que aprender a acompanhar a execução orçamentária, porque o ideal é que, depois de um certo tempo, que essa cultura esteja disseminada no serviço público, o controle seja feito localizado. Eu sou servidor do INSS da agência X. Eu sou servidor do INSS que trabalha com concessão de benefícios. Então, quando você tem os programas atividades no orçamento, o orçamento geral, como ele é apresentado para as pessoas, ele faz em grandes grupos, mas o programa vai até atividade, até o ponto final, não é só programa atividade, ele vai até elemento e despesa, e aponta até as despesas que foram realizadas. Então, se você tiver todo mundo com a cultura, cada um pode pegar a parte do seu lugar para saber quanto é que foi investido no meu lugar para fazer aquela minha atividade. Então, isso é uma coisa que eu acho que é primeiro trabalhar para criar a cultura, ou seja, ensinar as pessoas a saberem ler orçamento. Segundo, eu concordo, tem que ter um comitê para começar a lançar as diretrizes gerais desse acompanhamento, para poder, veja, como é que você desnuda o banditismo ou o assalto ao orçamento? É deixando eles em público, é dando transparência. Não essa transparência fictícia, a transparência crítica, como, por exemplo, está havendo no controle da dívida pela autoria cidadã. Isso nós vimos, nós temos acompanhado eles, tem trabalhado em conjunto com o CNASP, que eles têm colocado deputados, senadores, o executivo, em saias justas, né? Em várias saias justas. Teve de cobrança do ponto de vista da forma como é tratada beneficamente ao credor, que são geralmente os grandes bancos, o pagamento do serviço da dívida pública. Isso nós temos que fazer, nós temos que escrutinar isso em relação a todas aquelas despesas que não são para a área fim, que não são para a saúde, que não são para a educação, que não são para remunerar os servidores. Nós temos que tirar a possibilidade, nós temos que desnudar, principalmente, aqueles chamados atos discricionários, que é quando o gestor público bota onde ele quer o dinheiro e fica ali meio escondidinho lá, uma despesazinha aqui, outra ali e tal. Bolsonaro agora está dando um exemplão aí nesse cartão corporativo da presidência, né? Tudo isso, ou seja, isso aí é um ponto que aparece. Mas isso, se você for pegar, até do menor município, você vai ver o que eu estou a dizer. Se você pegar um município e você usar a máxima até que a Lava Jato andou utilizando, tempo, siga o dinheiro, se você for seguir o dinheiro, você vai saber exatamente quem se apropria do orçamento municipal, do orçamento de uma entidade, do orçamento federal. Agora, para que isso possa ser desnudado, precisa haver a cultura de você ler, acompanhar e saber trabalhar o debate sobre os temas orçamentários. O comitê é fundamental, eu acho que precisa coordenar esse trabalho, pode-se criar um comitê, mas precisa principalmente ter a perspectiva de formar as pessoas, os servidores e a população. Até complementaria que a Auditoria Cidadã da Dívida já tem, inclusive, escolas nesse sentido, quem sabe seria o nosso ponto de partida, né?
porque eu acho que a partir dali nós temos já um acúmulo, né, que conta muito a história, inclusive, da dívida pública do país, que é uma vergonha, né? O Vladimir, Luiz Fernando, ele faz uma provocação e ele sabe disso, que é óbvio, né, que no país onde nós estamos com uma insuficiência enorme de quadros, né, e eu estava lembrando do INSS, que hoje as pessoas, para terem uma certidão, demora propositalmente, né, um ano. Nos hospitais do Rio de Janeiro, estariam sendo contratados 4.000 trabalhadores por contratos emergenciais, portanto precários, ao invés de se abrir concurso público. Tu quer comentar um pouco em relação a isso, Luiz Fernando? Luiz Fernando? Aproveitamento da pandemia, aqui nesse caso, e Luiz Fernando, nós ainda estamos com problema no teu sinal. Ter um certo cuidado, eu não tenho como solucionar. Eu não sei se desligando a câmera... Está chegando a voz, pelo menos? Se ela estiver chegando com delay, não tem problema. A voz está chegando? Alô? A voz chega normalmente? Não, está chegando com delay. Tudo bem, então. Eu desliguei a câmera e vou com a voz, então. Tranquilo. Então, primeiro o exemplo lá do Rio de Janeiro. Então, né? Claro que não é possível, nesse curto espaço de tempo, abrir concurso público e suprir essas vagas, né? E, portanto, vamos ter que seguir com contratações temporárias ou outras formas de fazer com que aqueles leitos estejam disponíveis à população. Mas é só mais um exemplo de como o serviço público foi tratado ao longo das últimas décadas, né? Com algumas exceções ali entre 2003 e 2008, 2009, em que houve uma contratação efetiva, mas, sobretudo na área da saúde, foram pífias as iniciativas governamentais para repor a quantidade de servidores que vai se aposentando, né? O INSS, por exemplo, abriu essa semana concurso para temporários, né? Um processo seletivo para, se não me engano, 3.000 temporários. Olha, o INSS, quer dizer, lá não tem razão para que o trabalho seja temporário, porque o atraso na concessão dos benefícios já tem alguns anos. Você deu exemplo de 1 ano para uma certidão, eu tenho um pedido meu de aposentadoria que está há 3, a minha própria aposentadoria, há 3 anos, dependendo do INSS decidir. Suporto, mas imagina a população que precisa dessa aposentadoria, como é que vai suportar 3 anos para público, pelo respeito, é forma de subterfúgio, é mais urgente ainda, em que pese nesse momento, no caso específico do Rio de Janeiro, eu entendo que não é possível ser contrário a essa contratação emergencial, porque não tem outra solução, né, num estado que já está com praticamente 100% dos leitos de UTI ocupados. Mas é preciso voltar a discutir o concurso público. Eu acho que nós próprios, advogados do setor sindical e o movimento sindical, de maneira geral, eu diria, nos últimos anos a gente um pouco deixou esse aspecto do lado. Não estou fazendo aqui uma crítica ruim, no sentido ruim, não. É dizer, não, tivemos outras preocupações, outras coisas foram importantes e o princípio do concurso público, de certo modo, nós deixamos de lado. Eu acho que é preciso restabelecer a luta por ele, que é a luta, inclusive, pelo Estado organizado, que presta serviço de qualidade, etc., como a professora Valdete mencionou há pouco. Então, deve ser um bom momento, né? Aproveitar, inclusive, esse momento emergencial do Rio e a situação da saúde do Rio para denunciar o descaso com que o Serviço Público Federal, de maneira geral, foi tratado nos últimos anos, resultando agora na necessidade de uma contratação emergencial que podia estar resolvida com um processo tranquilo de concurso público para suprir essas vagas, porque se os hospitais federais do Rio de Janeiro continuam sob a gestão federal, não tem sentido que não tivesse nos últimos anos pessoal necessário para tocar todos os leitos, né? Dá para a gente ver o que sofreu a população carioca, não profissionais. Certo. Eu não tenho mais perguntas aqui, nós já estamos faltam 20 minutos, o teto nós nos estabelecemos 17 horas. Eu imagino que seria o tempo para a fala final, o arremate final de cada um de vocês, 5 minutos, pode ser? Iniciaríamos pela professora.
que terminou Cláudio Ribeiro, depois Luiz Fernando, pode ser? Cláudio Ferreira, depois Luiz Fernando, pode ser? Tudo bem. Tá bem. Então, vamos lá. Fala final. Na verdade, nem sei se vou usar os 5 minutos, né? Mas o que eu quero aproveitar para dizer é que esse debate é fundamental. Essa auditoria da dívida pública, por exemplo, auditoria cidadã, é uma iniciativa que precisa ser melhor divulgada e conhecida e discutida, acho, inclusive nas escolas, porque alguém falou, não me lembro agora se foi o Cláudio ou o Luiz Fernando, que o orçamento é feito para não ser compreendido. A gente precisa fazer com que ele se torne compreensível, inclusive para conseguir compreender e entender como o aporte de recursos em uma área e não em outra é uma escolha política que passa diretamente, ou que está diretamente imbricada com essa noção de Estado, ou com essa vontade de destruição do Estado que nós estamos vivendo hoje. Se a gente olhar a emenda constitucional 95, por exemplo, ela só congela gastos sociais. E tem um dado oficial, né, de que o congelamento feito pela emenda 95 determinou que nós deixássemos de investir 20 bilhões só na saúde em 2019. Então, e nós não tínhamos ainda a pandemia, mas acontece que quando chegamos, né, quando a Covid-19 chega no Brasil, nós já temos uma saúde sucateada por uma escolha política de aportar recursos num lugar e não aportar no outro. Então, é algo que a gente precisa muito discutir realmente. Então, eu quero agradecer a oportunidade de fazer esse debate, dizer novamente que eu aprendi muito com as falas que eu ouvi aqui e me colocar à disposição para a gente continuar fazendo diálogos como esse, que acho que são extremamente importantes. Talvez uma das não sei se dá para dizer vantagens, mas das oportunidades que esse isolamento físico obrigatório nos dá é justamente esse tempo, né, para nos encontrarmos e debatermos questões que podem nos levar a criar racionalidade para construir um modelo de convívio social que seja menos desigual, que seja mais solidário e que seja mais atento a essa necessidade de que as pessoas vivam bem dentro do Estado. Era isso, João. Muito obrigada. Obrigado nós, professora. Obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. E professora, sabendo que a ideia é editarmos com material para divulgação pública, isso eu imagino que a senhora não se oponha. Não, tá, eu não só não me oponho, como ajuda a divulgar. Acho esse debate super importante. Obrigado, professora. Posso? Cláudio Ferreira, por favor. Eu vou terminar aqui a minha intervenção nesse debate, que eu achei muito interessante, importante, eu diria, é um pontapé muito bom sobre um tema íngreme, que associa exatamente orçamento e direitos sociais, orçamento e a questão da remuneração dos servidores. Eu vou fazer uma provocação aqui. Se nós começarmos a acompanhar a execução orçamentária, vocês podem ter certeza que muitos serviços que hoje são executados através do privado serão reestatizados. Eu vou citar um aqui, bem claro, que é um que poderia render muito dinheiro para o Estado brasileiro, para poder financiar as políticas públicas. Qual é a justificativa de você ter um serviço que tem natureza pública e os lucros são privados? E no Brasil existe esse serviço. Esse serviço é o serviço dos cartórios. O cartório é um serviço de natureza pública que os lucros são privados. Não tem nenhuma justificativa racional para isso. Porque a qualidade desse serviço, inclusive, é muito ruim. Quem já precisou usar serviço cartorário sabe disso. Serviço cartorário só é bom quando você tem uma grande empresa por trás que demanda muito esse serviço. É um serviço, inclusive, que ele não trata isonomicamente qualquer um, todos aqueles que precisam desse serviço. Quem tem mais recursos, demanda mais esse serviço, tem mais privilégios e tem atendimento VIP para o serviço cartório. Quem utiliza pontualmente para alguma necessidade, um serviço, veja só, que tem natureza pública, ele tem natureza pública com lucro privado. Então, esse é só um exemplozinho aqui para deixar para vocês verem como é importante. E veja, o volume de arrecadação dos cartórios, você extrai deles do orçamento do judiciário estadual, porque é pago uma taxa, que é um percentual, para financiamento das atividades judiciárias. Se você projetar essa taxa, você vai ver o volume. Eu fiz um negócio desse quando eu vi, rapaz, isso é possível. É um volume que se gasta com recursos. Se para registrar, para dar fé pública a algum documento, não é uma bagatela. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto que eu acho que eu queria deixar aqui destacado nessa minha fala é que nós não podemos ter ilusão
de que, ao ler e desnudar, as coisas surgirão naturalmente. Ou seja, as soluções surgirão naturalmente, não surgirão. Porque, como disse a professora Valdete, como disse Luiz Fernando, como disse João Luiz, cada uma daquelas despesas que são feitas, ela tem um dono político. Não existe despesa que saia do orçamento público brasileiro que não tenha um dono, que não tenha alguém que defina que ela vai ser feita, que tenha uma vontade política por trás dela. Então, por isso que é importante, ao mesmo tempo que você organiza para começar a compreender, você precisa também organizar para poder fazer prevalecer o interesse da maioria, para fazer prevalecer os direitos sociais, para fazer prevalecer a prioridade tão propagada em relação à saúde, educação e segurança pública. Obrigado, Cláudio Ferreira. Estão chegando algumas perguntas ainda, e eu esqueci de fazer a pergunta da nossa colega Ana Kelly. Quem sabe o Luiz Fernando consiga fechar com a pergunta da Ana Kelly, que ela fala sobre a questão do calendário, né, acadêmico suspenso. Ela fala das instituições federais de ensino. Não se mostra contraditória a cobrança de plano de trabalho remoto por parte do MEC, já que o calendário está suspenso? Se tu puder dar uma fechada nisso para nós, Luiz Fernando, e já fecharíamos a nossa live, tá? Obrigado. Eu não milito muito na área da educação, mas a mim, pelo menos, parece contraditório, sim. Parece até que todo esse processo de aulas remotas ou de educação remota sem uma preparação prévia com os alunos e com os próprios professores me parece um desastre, né? Uma tentativa de aproveitar o tempo no momento de pandemia para não perder um semestre, como se isso fosse absolutamente fundamental na vida dessas crianças, adolescentes ou adultos, né? Eu acho que esse caminho não ao contrário, eu acho que vai se perder esse momento de educação, sobretudo nas idades mais precoces. E queria terminar lembrando aquilo que a gente colocou há pouco, né? Alguns de nós aqui, acho que a professora Valdete, o Cláudio também e eu, o governo se aproveita desse momento para tocar à frente aspectos mais importantes do seu projeto ultraliberal. Então, eu não descarto, e acho que precisa ficar aqui a mensagem para os funcionários públicos que estão nos ouvindo, para os dirigentes sindicais que estão nos assistindo, não descarto a possibilidade de uma emenda constitucional para permitir a redução salarial direta dos servidores, e não simplesmente o congelamento, porque me parece que essa sempre foi a meta do governo federal. Não descarto uma reforma administrativa que estava prevista para ser encaminhada no começo desse ano e só não foi, penso eu, por conta dessa conjuntura, alicerçada uma reforma administrativa e a redução salarial no argumento que virá, seja agora ou depois da pandemia, da necessidade de redução de despesa pública, necessidade de ter recursos públicos para investir na retomada da economia. Quer dizer, esse discurso vai continuar opondo os servidores públicos à população de maneira geral, esse discurso governamental. E não descarto, por fim, aquilo que o governo Bolsonaro perdeu no ano passado, que foi a privatização da Previdência. Não descarto que a proposta volte agora com força, já que estamos num outro ano, volte com força com um argumento que os economistas sempre utilizaram quando defendem a privatização, mesmo que parcial, da Previdência. Fica investimento privado na economia. Portanto, a retomada do crescimento, se vai necessitar de investimentos privados também, privatizar a Previdência, de algum modo, potencializar esses investimentos privados. Então, eu colocaria as nossas barbas todas de molho, porque acho que o PLP 39 ainda é pouco perto do que virá, seja agora nesse semestre, e consigamos ultrapassar esse momento mais grave da pandemia, já no processo da crise econômica que subsistirá por um bom tempo dali para frente. Agradeço, por fim, também a oportunidade, agradeço o fato de estar junto aqui com o Cláudio, com a professora Valdete. É um prazer estar com vocês e com o João, e me coloco à disposição aí para outros eventos. Obrigado. Obrigado, Luiz Fernando, obrigado, colegas. Só dar um informe final, que eu acho que, quem sabe, a gente faria uma amarra dessa nossa reflexão.
inclusive o colega Francis Bordas, que é nosso, né, nosso amigo, colega de coletivo e de reflexões teóricas, ele nos coloca um dilema, né, que se ainda não tem, se o governo não estaria se prevalecendo da pandemia, assim, para a reforma administrativa. Eu acho até, Francis, que, na verdade, a reforma já está acontecendo, né? O Mais Brasil já foi antecipado em função da pandemia, né? E agora eu gostaria de, assim, antes de terminar de fechar a nossa sala, 2 informes que eu acho que é importantes. Como eu falava para vocês, a professora Fatorelli nos ligou pedindo para que o CNASP, né, representasse a Auditoria Cidadã da Dívida nesse debate que está tendo no Supremo Tribunal Federal com a ação direta em constitucionalidade 6417. É claro que nós vamos atuar nela, né? E nós temos, lembrando aos colegas de CNASP, que nós temos já um grupo que está fazendo a pesquisa sobre as operações compromissadas, e hoje nós passamos essa procuração auditoria cidadã da dívida e já estamos preparando material para apresentar e habilitar a auditoria cidadã da dívida como amigos nessa ação direta em constitucionalidade. Como eu falava para vocês, o ministro Fux hoje deu um despacho pela celeridade do procedimento e jogando para o debate do colegiado a manifestação sobre a liminar pleiteada. Esse é o primeiro informe. O segundo informe, os colegas, principalmente do CNASP, sabem, né, e mais os amigos e amigas convidados a esta sala, de que nós, há uns 3 anos atrás, fizemos um livro, né, junto com a academia, sobre o Estado empregador, né? Como a professora Valdete falava, eu acho que a nossa percepção de servidor público é a própria percepção de Estado que queremos, né? E agora, mais recentemente, o FONACAT nos provocou para que fizéssemos a atualização dessa obra. Essa obra foi atualizada, hoje ela está com erosão de direitos, e no dia 27 de maio, às 14h30, vai ter também um webinário, né, em que nós estaremos discutindo a atualização, como eu falava para vocês, dessa obra em relação à perda de direitos, não só dos servidores públicos, mas como dos trabalhadores em geral, né, e já ficam as pessoas convidadas a refletirem conosco, junto com o FONACAT e mais outros fóruns que têm realizado esses estudos, tá? Professora Valdete, amigos Cláudio Ferreira, Luiz Fernando, agradecer muitíssimo a vocês, né? E dizer que essa, para nós, CNASP, foi uma das, assim, o primeiro, né, de nossas conversas em tempo de pandemia. Nós estávamos, né, com uma certa demanda nesse sentido, e voltaremos, professora, a fazer outras reflexões, né? A próxima que nós pensamos é sobre a saúde, né, dos servidores públicos, que hoje o Estado negligencia, né, os servidores públicos. Eu brinco com coisa séria dizendo que parece uma entidade de outro plano, né, que não é desse, não há nada. O Estado que obriga, e deve obrigar mesmo, o frigorífico a prestar atenção na saúde de seus trabalhadores, é completamente negligente quando trata da saúde dos seus trabalhadores, ou seja, os servidores públicos, né? Então, nesses termos, já ficam todos convidados para esses 2 eventos. Um em relação ao lançamento do livro Erosão de Direito, por parte do FONACAT, dia 27, eles vão estar chamando essa discussão, é claro, né? E o outro do próprio CNASP, que estaremos fazendo uma discussão, uma reflexão em relação à saúde dos trabalhadores, com foco aos servidores públicos. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos, amigos e amigas, e até a próxima. Abraços. Tchau.